A Rosimeire Sinibaldi, ela é a diretora do Departamento Família, quem tem olhado com mais carinho para as nossas famílias, com o Família Online, todas as quintas-feiras. As palestras ficam gravadas, vocês podem buscá-las no nosso site da Federação, feesp.org.br. E já anunciamos, mas vamos reforçar, e acredito que a Rose vai reforçar também, o curso presencial. Na verdade, estamos chamando de encontro de família presencial no 4º andar. No próximo sábado não teremos, por conta do aniversário da nossa FESP, onde todos já estão convidados para o nosso 89 anos de trabalho no bem. E aí, no dia 24, então, teremos a turma presencial no 4º andar, sala 41. Estão todos convidados. E agora sim, vamos envolvendo amorosamente a Rosimeire, com muita luz, com muita paz, para que ela traga a sua mensagem. Mas hoje, especialmente, nós vamos trazer um tema diferente, a educação na nova geração. Por que razão? Porque todos os anos, na área da infância, juventude e mocidade, nós cuidamos de um tema. E o tema escolhido pela nossa diretora esse ano foi a nova geração. Então, durante todo o ano, as palestras vão ser evangélicas, mas nós vamos sempre colocar algum aspecto da nova geração, até porque nós estamos vivendo esse momento, né, recebendo aí novos espíritos que estão chegando, com um perfil muito diferente daqueles de 50, 70 anos atrás. Nós percebemos que as crianças agora são diferentes, muito diferentes. E vamos ver por que elas são diferentes, né? Então, quando a gente fala de geração, nós estamos falando, na verdade, de uma mistura, é tudo junto e misturado. E aí, tem os pais que precisam educar os filhos que nem sempre aceitam a orientação dos pais, os filhos que são mais agitados, os filhos que são mais quietos. Então, nesse esquema de juntos e misturados, nós vamos vendo aí que as gerações vão chegando e nós temos que nos adaptar a estas novas gerações que estão aí. E quando nós falamos de gerações, são grupos, né, de pessoas que nascem na mesma época, que normalmente têm os mesmos costumes, que acabam tendo o mesmo tipo de educação. Então, essas gerações mudam de tempos em tempos e hoje nós vamos ter a oportunidade de identificar a qual geração nós pertencemos, né? E, claro, tudo isso tem a ver com a idade cronológica de cada um de nós. Então, essas gerações, elas vêm chegando e vêm trazendo novidades para todos nós. E quando nós falamos de nova geração, nós estamos falando aqui de uma humanidade regenerada. Esse é o conceito da nova geração. Uma geração que vai chegar com uma inteligência diferente, trazendo informações novas, com um propósito: transformar este mundo num mundo melhor, num mundo regenerado, num mundo onde todos terão o sentimento inato do bem. E isso é muito importante, porque vivemos numa sociedade ainda muito violenta, numa sociedade ainda muito individualista. E estes sentimentos que atrapalham tanto o progresso da humanidade vão, a seu tempo, dar espaço a essa nova geração que está chegando, trazendo esse sentimento do bem já desenvolvido em si mesmos. Então, a nova geração, embora traga esses sentimentos mais aprimorados, não serão compostas de espíritos só evoluídos. Não, ela vai trazer também aqueles espíritos que
ainda precisam de cuidado, ainda precisam de uma educação mais atenta, para que possa, então, ir modificando a sociedade, e essa sociedade ir retirando os espíritos recalcitrantes no mal e deixando os espíritos já desenvolvidos no bem. Isso é importante, por quê? Porque nós estamos em fase de transição. Transição é passagem, é como se nós estivéssemos numa ponte, passando de um lado para o outro, e ao passar esta ponte, nós vamos atingir um estado diferente de ser. E é exatamente por isso que a continuidade do progresso da humanidade vai trazer novos espíritos, mas ainda teremos aqueles que precisamos acolher com muito carinho e muito amor, para que eles possam também se desenvolver. E aí, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, especialmente no livro A Gênese, codificado por Allan Kardec, tem lá um capítulo, que é o capítulo 18, onde Kardec vai nos dizer que são chegados os tempos. Que tempos são esses? Os tempos dos grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Olha aí, o tempo não é um tempo único. Nós já estamos vendo esse processo de transformação há alguns anos. Então, quando nós falamos de transição, nós estamos falando também desse momento em que a humanidade acaba presenciando muitos acontecimentos, né? Acontecimentos bons e acontecimentos dolorosos, mas todos eles com a finalidade de abrir a consciência das criaturas para essa mudança de comportamento. E, nesse novo mundo, os espíritos recalcitrantes não irão mais habitar o planeta Terra. O que é um espírito recalcitrante? Os recalcitrantes no mal, na maldade, na maledicência. Esses espíritos que continuam praticando o mal, ao desencarnarem, não serão mais habitantes do planeta Terra. Vão ter que habitar um mundo inferior para ali poderem se conscientizar da necessidade de mudar o comportamento. E aí, então, os bons poderão habitar a Terra. A Terra o quê? A Terra num processo mais evoluído, a Terra regenerada. Esse não é um processo que acontece de um ano para o outro, é um processo longo, mas minuciosamente previsto pelo plano espiritual, pela providência divina. E nós fazemos parte desse mundo que está mudando. Nós fazemos parte de toda essa sociedade que acolhe espíritos novos, e esses espíritos novos nos ensinam muito mais do que nós podemos imaginar. Então, educar para o futuro é uma educação que versa sobre os questionamentos e a consciência de si mesmo. Muitos de nós já parou para um dia, às vezes até no espelho do banheiro, para pensar assim: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Alguns não pensaram ainda nisso. Alguns não se preocupam com isso, mas essas novas gerações, essas gerações são gerações mais conscientes. Uma geração que não quer resposta pronta, uma geração que vai em busca das respostas e das experiências do dia a dia. E aí, então, nós temos que buscar novas fontes de informação, novos rumos para esse progresso moral e intelectual. Por quê? Porque a espiritualidade, nas obras da codificação, nas mensagens dos mentores, tem nos orientado de que as novas gerações vêm para trabalhar o desenvolvimento moral. Intelectualmente, nós estamos muito bem. Temos aí um progresso tecnológico extraordinário,
temos muito progresso na área da construção civil, mas moralmente o planeta ainda está devagar. Devagar a ponto da espiritualidade estar trabalhando para que esse progresso moral possa, de fato, acontecer aqui no planeta. E aí, educar para o futuro é passar de um ensinamento de massa para um ensinamento personalizado, um ensinamento onde os alunos agora não se conformam mais com aquela escola onde ele chega, senta na carteira, pega o caderno, o lápis, escreve o que está na lousa que o professor pôs, fecha o caderno e vai para casa. Os alunos agora não querem mais isso, eles não aceitam mais isso. Agora eles querem uma aula mais dinâmica, algo que eles possam buscar o entendimento e não a resposta pronta, como eu já disse. E quando nós percebemos isso, nós percebemos que essas novas gerações são gerações mais independentes. São gerações... E essa independência não significa deixar o lar paterno e materno, não significa que eles vão largar a família e viver sozinhos. É uma independência que os leva a serem colaboradores de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais fraterna e mais amorosa, uma independência que os faz buscar, por exemplo, a profissão de acordo com as suas aptidões pessoais. Quando eu era muito jovenzinha, e já faz tempo, só existiam 3 profissões. Podia escolher o que quisesse, desde que fosse médico, engenheiro ou advogado. Só existiam essas 3 profissões nas famílias. Eu estou falando de um tempo muito, muito longo, né? Nós vamos ver já já. E eu, que não gosto de falar a idade, não vou falar, mas vou me pontuar aí nas gerações. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia nós temos uma diversidade de profissões extraordinária, né? Na hora que a informática, a tecnologia entrou no desenvolvimento da sociedade, nossa, muitas profissões acabaram existindo. E hoje nós temos profissionais de muitas áreas tendo um desenvolvimento profissional extraordinário. Mas tudo isso é em razão da independência que esses jovens têm. E aí, nós vamos pensar, educar não é forçar o filho ou a filha a fazer aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem. Porque muitos pais acabam forçando o filho a fazer determinada faculdade porque ele não pôde fazer. Então, quase que direciona o filho, e o filho não é feliz com isso. Por quê? Porque ele não tem aptidão para aquilo. Às vezes até faz a faculdade, mas não exerce a profissão. E aí fica 5 anos numa faculdade, depois vai para outra, depois vai para outra, e, na verdade, o que ele queria era simplesmente ser cantor. Aí o pai fala, mas como assim ser cantor? Isso não pode. Por que não pode? Nós vimos agora o Liraldo cantando aqui para nós. Eu ficaria o dia inteiro ouvindo. Falei para ele. Acho que eu ia estourar a voz dele, mas eu ficaria o dia inteiro, porque é maravilhoso. A música é maravilhosa. A música faz bem para a nossa alma. Mas imagina o filho chegar e falar assim, pai, eu quero ser músico. Como? Todo mundo é engenheiro aqui na nossa casa e você quer ser músico? Você vai morrer de fome. Não é essa a educação do século XXI. Então, vamos ver as gerações aí, para a gente poder nos pontuar. Os indivíduos que têm mais de 80 anos ou mais, são chamados de geração construtores ou geração silenciosa. É uma geração muito distante de nós. São aqueles indivíduos de 85, 90, quase 100 anos. E a geração Baby Boomers é a geração que vai de 1946 a 1964. Nós vamos ver, são as pessoas que estão ali na faixa
até hoje os 69 anos. A geração X, dos indivíduos que têm nascidos em 1965 a 1980. A geração Y, chamada milênio, os nascidos em 1881 a 96. A geração Z, nascidos em 1997 a 2010. Geração Alfa, os que nasceram a partir de 1910, então hoje estão com 15 anos no máximo. E os que estão nascendo agora, neste ano de 1925 em diante, é a chamada geração Beta. Onde é que nós estamos? Onde nós estamos, amigos, amigas? Em X. Quem dá mais? Baby Boomer. Isso. Professora também era uma profissão aceita nas famílias de antigamente, né? Muita gente fazia o curso normal, né, que chamava normal. Então, vamos ver as características. Baby Boomers, que são as pessoas de 60 a 79 anos de idade, eles têm um raciocínio linear. O que é um raciocínio linear? É aquele indivíduo que tudo que faz tem começo, meio, fim. Não para no caminho. Começa uma empreitada, vai até o final. Começa outra empreitada, vai até o final. E eles, né, aqui faltou um P, preferem ler a seguir programas tradicionais. Não é a geração internet, não é a geração celular. Essa geração aqui é uma geração que tiveram um contato muito tardio com a internet, né? A geração Baby Boomer é a minha geração, né? E eu tenho o maior prazer de dizer que, apesar de ser Baby Boomer, eu sou educada por uma geração milênio, que são os filhos. Como eles me ensinam? Como eles me ensinam? Os milênios ensinando o Baby Boomer. E aí, eu passei por todas essas gerações que estão aí, com muita alegria, porque quando eu não sabia, eu ia fazer um curso para aprender. Então, eu consegui entrar na era da informática, na era da tecnologia, ao tempo em que essas coisas chegaram na sociedade. A geração X, que são aqueles que têm de 44 a 59 anos de idade, eles se adaptam rapidamente à tecnologia. É uma geração já de profissionais que estão aí na área do mercado, usam recursos tecnológicos, eles valorizam a flexibilidade, a aprendizagem colaborativa, eles têm uma característica de aceitar o híbrido, tanto o tecnológico como o tradicional. E essa geração é a geração da Cássia, por exemplo, né, que você disse que é da geração X, né, Cássia? Então, você sabe que o consumo da informação ali pode ser online ou offline. Aceitamos tudo aí, não é? A geração Y, a milênio, que são as pessoas que têm entre 28 a 43 anos, é a geração acostumada com o grande, extraordinário fluxo de informação. É aquela geração que já não sai do celular, né? Eles consomem informações com uma facilidade, uma rapidez que parece que eles nascem já com um chip e, em pouco tempo, eles já estão no teclado, usando o computador com uma facilidade que encanta a todos nós. É o que eu disse para vocês. O que eu sei da área de informática foi um milênio que me ensinou, né? Porque tem uma facilidade muito grande. Eles gostam de aprender informalmente, eles vão buscar a informação aonde ela está, eles valorizam treinamentos, eles utilizam games, estratégias gamificadas para a aprendizagem. É uma geração já com uma inteligência superior
ao chegar. Mas é aquilo que eu disse, ainda reencarnam espíritos atrasados para poderem ser acolhidos e se desenvolverem para chegar ao patamar de poderem, a seu tempo, habitarem mundos mais elevados. A geração Z, que são aqueles que têm entre 14 a 27 anos, é a chamada geração smartphone. É a geração que nasceu com o celular. Eu não sei como é que a mãe colocou o celular no ventre, mas a criança nasce e já está com o celular. E nós vemos bebês brincando com os aparelhos celulares nas fotos. Essas crianças e jovens aprendem de diferentes maneiras. O raciocínio deles não é linear, como os baby boomers. Eles vão buscar as respostas e não aceitam qualquer informação. É a geração também dos porquês. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Eles, quando querem uma informação, buscam o conteúdo na internet, nos vídeos, no Google, né, no chamado tio Google, e ali eles questionam, cruzam as informações para ver se a resposta os convence. Eles precisam ser convencidos dessas respostas. E eles são chamados social learner, por ser um método de aprendizado mais informal. Informal não no sentido de deixar livre, mas de deixar com que eles possam buscar a informação. Hoje em dia, nós falamos muito nas metodologias ativas sobre a metodologia da sala invertida. O professor dá o tema antes, o aluno pesquisa, o aluno vai em busca de perguntas que ainda tem dúvida, e quando ele chega na sala de aula, ele passa a ser o protagonista, e o professor, o mediador. O professor, hoje, perdeu a característica de protagonista na sala de aula, e o protagonista hoje são os alunos, aqueles que trazem o questionamento, aqueles que também forçam os professores a uma conduta diferente na sala de aula. E essas estratégias de realidade aumentada que eles vão buscar é característica desses adolescentes, né, vamos dizer assim, de 14 a 27 são adolescentes. Olha aqui, eu trouxe uma foto de bebês com telefone. São aqueles que são nascidos a partir de 2010 e que hoje estão com 14 anos, ou no máximo vão fazer 15. É a geração atualmente que provavelmente o filho de alguns de vocês estão vivendo, né? Essa geração alfa. Consomem informações como uma esponja. São aquelas crianças que tudo que ouve, né, eles absorvem. E, de repente, você está em casa, eles começam a falar, você fala, nossa, mas aonde você aprendeu a falar isso? Né? Que são palavras até difíceis que eles pronunciam, que não foi de dentro de casa. Perdão. O raciocínio deles também não é linear. Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Os baby boomers não têm essa característica. Nós queremos fazer as coisas do começo ao fim para começar outra. Essa geração não, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Eles estão fazendo a lição de casa, ouvindo vídeo, falando com o amigo no telefone celular. Você fala, acho que isso aí não vai dar certo, né? Mas dá certo, né? Eles prezam esse ensino personalizado sob medida. Não é que cada professor vai fazer uma estratégia de ensino para cada aluno que está na sala de aula. Mas esse ensino personalizado diz respeito
a levar ao aluno, na fase onde ele está, aquilo que ele precisa. Não aquele ensino tradicional de século passado, século XX, onde o professor tinha lá a programação de aula e aquela, hoje a matéria é essa e acabou. Não, atualmente o professor precisa levar para a sala de aula aquilo de que o aluno precisa. E eles também prezam esse ensino personalizado, eles acham cansativo as atividades tradicionais, eles não querem mais ficar presos só a livros, eles querem figuras, eles querem vídeos, né? Eles precisam desse estímulo. E aí, para ampliar os horizontes de toda essa nova geração, nós vamos acabar transformando vidas, nós vamos permitir esse desenvolvimento do pensamento crítico e moral, porque as crianças de antigamente não tinham raciocínio crítico. O pai falava e pronto, era lei, né? Hoje em dia, as crianças, os jovens, têm um desenvolvimento crítico muito mais apurado. E é exatamente por isso que, quando nós vamos educar as novas gerações, nós vamos perceber que esse pensamento crítico vai exigir deles a emoção, vai trabalhar aqui a aptidão, o julgamento, e todos esses aspectos, o refletir, que são situações que os mais antigos não se preocupavam antigamente. Não se preocupavam com isso. Os nossos jovens hoje são extraordinários. Eles vão atrás daquilo que eles querem saber, né? Eles não ficam esperando que alguém traga para eles a resposta pronta. E aí nós temos, eu trouxe aqui a Constituição Federal, para lembrar que a nossa Constituição do país, no artigo 205, traz a seguinte ordem: a educação direta, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Olha que importante, a educação é dever do Estado e da família. Então, a família também tem responsabilidade pela educação dos seus filhos. E a educação não se limita ao âmbito da escola, porque a própria Constituição diz isso, ela vai muito além da sala de aula, ela continua quando a criança sai da escola e entra em casa, quando ela vai para o curso de balé, no caso das meninas, no curso de futebol, no caso dos meninos, no curso de inglês fora da sala de aula, essa educação é contínua. Na hora das refeições, a maneira como os pais ensinam os seus filhos a se portarem na mesa, né? A pegar o talher correto na hora de comer, tudo isso é educação. Tudo isso é educação, uma educação contínua que não se interrompe. Os pais de hoje não podem jogar para a escola toda a responsabilidade da educação. E é por meio do conhecimento que o indivíduo impulsiona a sua vida. É através de toda essa gama de informação que os adolescentes vão recebendo que ele direciona a trajetória da sua vida, ele vai desenvolvendo os valores éticos e vai, então, compreendendo quais são verdadeiramente os seus direitos e os seus deveres. Porque, muitas vezes, o pai de antigamente dava dever para os filhos. Tem que arrumar a cama, tem que guardar o sapato, tem que tirar a toalha molhada de cima da coisa. Continua sendo assim. Só que nós todos temos direitos também. Direito a uma educação segura, direito ao respeito, à dignidade da pessoa humana. Então, essa
nova geração vem modificando a nossa forma de viver. E como educar a nova geração? Primeira coisa, conscientizar adultos e crianças sobre o impacto das emoções ou decisões. Tudo que nós decidimos traz uma emoção para nós. Emoções boas, às vezes emoções não boas. Mas é preciso cuidar das emoções, porque tem muito adulto que chega na fase madura sem ter trabalhado emoções. E a gente percebe. É aquele adulto frustrado, é aquele adulto que nunca fala, é aquele que fica escondido para não ser visto, aquele que tem vergonha por não se mostrar nas suas aptidões. Então, conscientizar adultos e crianças é fundamental, é o primeiro passo para a educação da nova geração. E quando nós fazemos essa conscientização, nós estamos, na verdade, aprendendo o beabá das emoções, como alfabetizar para a vida. Porque a escola acaba alfabetizando os nossos filhos para aprenderem a ler, a escrever, mas nós somos responsáveis pelo desenvolvimento das emoções dos nossos filhos. Tanto é verdade que pais muito nervosos, os filhos normalmente são acabrunhados. Porque na hora que os pais começam a discutir, o filho se tranca no quarto para não escutar. Ou ele sai de casa. E ele é sempre muito silencioso. Pais que são tranquilos, que têm uma vida harmônica, que têm uma vida linear ali, no sentido de que todos se respeitam e se dão bem, o filho tem maior desenvolvimento, porque ele pode conversar com os pais. Ele pode trazer para os pais essa circunstância. Eu vou trazer um exemplo de ontem. Uma pessoa conversando comigo, é muita coincidência. Ele estava dizendo que passou por um problema de relacionamento na sua casa, e aí quase se separou da esposa, né? Mas acabou que entraram num acordo e o relacionamento prosseguiu. Tem 2 filhos, um maior de idade, os 2 maiores de idade já, os 2 já com profissão definida. E essa pessoa que está conversando comigo, ele falou assim: nós fazemos o Evangelho no Lar toda semana, no domingo, na nossa casa. E os meus filhos participam. E o ambiente de casa está tão bom que o meu filho menor, quando acabou o Evangelho no Lar, ele olhou para mim e para minha esposa e disse assim: eu quero falar com vocês. Eles falaram: fala, meu filho, que isso? Pode falar, fique à vontade. Eu sou gay. Eles falaram: tem todo o nosso apoio. Você é um filho maravilhoso. Você é um filho extraordinário. Né? E aí, o irmão mais velho, depois conversando com os pais, falou assim: eu já sabia, eu já tinha percebido, né? Como brincando. Mas não foi algo que os pais disseram: você ficou louco, você... E ele, esse conhecido, ainda disse assim para mim: meu filho perguntou, eu estou pronto para a decisão de vocês. Vocês querem que eu saia de casa? Falou: de maneira alguma, sua casa é aqui. E é aqui que você vai ficar até quando você quiser. Né? Porque o nosso amor por você é tão grande quanto o amor que nós temos pelo seu irmão. Então, veja que essa conscientização de emoções é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos nos alfabetizar para a vida, para as ocorrências da nossa vida. Uma outra forma de educar é estimular o brincar. As crianças hoje não brincam mais. Meu Deus, brincar tem uma função biológica. Brincar tem a propriedade de levar a criança a ensaiar, às vezes, as habilidades que ela vai ter na vida adulta. Meninas antigamente brincavam de
casinha. Brincavam com bonecas, que tinha aquele aspecto de, se um dia for mãe, já sei como é ninar o bebê. Os meninos brincavam com caminhõezinhos, botavam terra no caminhão, construíam ali palácios de areia, ensaiando a vida futura. Brincar é coisa séria. As crianças precisam brincar. Não, tem pai que fala assim, vai estudar, vai fazer o dever. Já acabei o dever. Vai fazer a lição de inglês. Já acabei a lição de inglês. Então, vai ler o livro tal. Que hora que a criança vai brincar? A criança precisa brincar. Brincar é muito importante. É tão importante que nós, adultos, precisamos voltar a brincar também. Quando os filhos são pequenininhos, e normalmente quando eles nascem, nós somos bem mais jovens, né? Então, a gente consegue agachar, brincar no chão, brincar com... Depois nós vamos, né, envelhecendo, já não, o joelho não ajuda muito, e também os filhos crescem, graças a Deus, e nós já não temos mais que ficar no chão brincando com eles. Mas existem tantas brincadeiras importantes que nós podemos fazer. Nós já não vemos mais situações como essas com frequência. Um pai brincando com a sua filha numa praça, num jardim ou no quintal de casa. Nós não vemos pais tão facilmente brincando com os filhos no chão, ensinando ludicamente a distinguir cores, a fazer equilíbrio com os dados. É importante brincar. É muito importante brincar. Porque se vocês não brincarem com seus filhos, ele vai sair e vai brincar com estranhos. E hoje, na sociedade atual, diferentemente de 50 anos atrás, as crianças não podem ficar na rua. A violência está espalhada aí. Então, é preciso ter criatividade para levar as brincadeiras para o quintal de casa, para um ambiente dentro da residência, onde ele possa receber os amigos, ali ter alguns jogos, e não só jogos de videogame de guerra, porque isso estimula uma violência nas crianças. Eles ficam o dia inteiro no videogame, dando tiro lá na tela, para ver se mata o inimigo do... Isso não é bom. Isso não é bom. Claro que eu respeito o livre-arbítrio de todas as famílias, mas a experiência mostra que isso não é bom. Então, existem muitos jogos que podem ser jogados pela família toda e passando horas muito alegres e dando risada, e isso faz muito bem para todos nós. Veja, educar para a sustentabilidade é uma necessidade no século XXI. Não basta você dizer, tem que reciclar o lixo, tem que economizar água, tem que respeitar o meio ambiente. Isso é importante, mas nós temos que dar aos nossos filhos a noção de durabilidade. Por que que nós temos que economizar água? Para não faltar água no planeta. Porque sem água o ser humano não vive. Então, não é simplesmente, sai desse chuveiro que faz muito tempo que você está na água. Não, explica por quê. Explica o motivo. Explica o motivo de respeitar a natureza. A natureza é o caminho mais próximo entre nós e Deus. Deus criou tudo e todos. Mas a natureza, quando você para observar, é algo extraordinário. Eu não canso de olhar a natureza, porque é extraordinária. E é tão importante nós mostrarmos a beleza das cores, né? Às vezes tem criança que tem o prazer de chegar num jardim
esmagar a Rosa. Ele está descarregando a ira interna. Nós precisamos explicar que ela é bonita porque ela está na natureza. Se nós tirarmos ela da natureza, ela morre. Então, essa sustentabilidade, ensinar realmente que nós precisamos colaborar com a durabilidade das coisas, das novas gerações que vêm aí, do futuro. Nós precisamos pensar no futuro, porque nós aprendemos tanto na casa espírita. Nós somos livres para plantar, mas escravos para colher. Então, se eu ajo bem, eu vou ter um resultado bom. Se eu ajo mal, o resultado só pode ser mal. E nós precisamos investir na primeira infância. A primeira infância é aquela que vai do 0 aos 5 anos de idade, e essa prevenção e intervenção precoce pode auxiliar aquelas crianças que chegam, aqueles espíritos que chegam, trazendo problemas físicos ou problemas mentais, que é uma prova da qual ele precisa passar. Eles precisam ser diagnosticados rapidamente para isso proporcionar uma vida futura melhor, para que eles possam se socializar e viver em sociedade com menos dificuldades. E aí, com essas intervenções rápidas, nós vamos tomando decisões acertadas para com os nossos filhos. Construir cidadania digital. Eu disse que as novas gerações são a geração do smartphone e da tecnologia, mas é preciso educar para essa era digital. E o autor Mike Hybel, ele é autor desse livro, Rising a Digital Child, que é educando para a tecnologia, para o digital. Ele fala o seguinte: cidadania digital é o uso responsável e apropriado da tecnologia. Será que as nossas crianças estão tendo um uso responsável da tecnologia, do telefone, do smartphone, do iPad, do computador? Se ele fica 24 horas por dia na frente da tela, ele não está tendo um uso responsável. Porque isso não só faz mal para os olhos, faz mal para o físico, para a coluna, como para a mente dele. Ele está conversando com uma máquina. E aí, essa cultura digital é um direito de todos, que envolve responsabilidade da nossa parte também. Porque não adianta você dizer assim: sai desse telefone. E aí se manifestou. Olha que coisa. Sai do telefone e você está no telefone. Então, nós somos exemplo para os nossos filhos. E aí, você fala: ah, mas o meu pai não me deu bons exemplos, mas ele te deu a vida. Seja grato. Seja grato. Faça para o seu filho o que seu pai não fez para você. Não dê desculpa. Não haja de maneira a reprovar a atitude do filho que está apenas imitando você. Não faça isso. Não faça isso. Isso não é lúdico. Isso não é educação. Isso acaba sendo uma hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, não é assim. Nós temos que educar pelo exemplo, para que a gente possa, então, no futuro, ter jovens mais responsáveis com o uso da tecnologia. Não invadindo computadores para rastrear informações de terceiros. Isso é crime. A educação vem aí. É você usar para o seu benefício de maneira consciente. Educar também exige repensar o ambiente físico das escolas.
vocês trazem os seus filhos para a escola. E repensar esse ambiente físico impõe responder essa pergunta: qual é o tipo de ambiente escolar que eu quero para o meu filho no século XXI? Será que eu quero escolas tradicionais? Será que eu quero aquela escola que tem uma carteira ao lado da outra, que o aluno chega e não consegue nem sentar porque é apertada? Aí vai com aquelas mochilas desse tamanho, não tem onde colocar a mochila fica jogada no chão, o outro pisa em cima. Não é isso, né? Nós queremos, na verdade, espaços mais amplos, versáteis, com móveis modulares, criar um ambiente de aprendizagem, estúdios de aprendizagem para os nossos alunos. As escolas nesse país precisam se modernizar, mudar a arquitetura das escolas, ampliar as salas de aula, usar laboratórios para que os alunos se sintam à vontade para fazer as suas pesquisas. E aí eu trouxe para vocês um exemplo da Inglaterra, da Scandal Magna School, que eles usam um sistema muito sustentável na escola, na Inglaterra. Ai, mas é na Inglaterra, né, Rose? Sim, mas é um exemplo que nós podemos, em algum momento, copiar. Exemplos bons nós copiamos. As crianças aqui têm todo um esquema de sustentabilidade e eles brincam nesse sistema. Eles têm verdadeiras colmeias onde eles estudam para fazer as experiências. E a gente percebe numa foto como essa que as crianças são felizes, né? São alegres. Não tem ninguém batendo um no outro. Não tem ninguém fazendo bullying um com o outro. Então, isso é muito importante, né? Mas é importante também capacitar os professores, porque toda essa mudança de tecnologia exige que os nossos professores, que estão na linha de frente da educação, eles possam lidar com as necessidades cotidianas dos alunos. É preciso que os professores passem por cursos de reciclagem, de metodologias ativas, para poder inovar na hora de entrar numa sala de aula. E aí eles necessitam desses programas, né? Porque, através da programação que eles vão aprendendo, eles vão incorporando nas novas técnicas do cotidiano das aulas. É importante. Aquele professor antigo que chega na aula, pega o giz, escreve tudo na lousa. Já copiaram? O professor falava assim antigamente. Já copiou? Né? Quando eu era criança, e tem algumas coisas que marcam a vida da gente. No pré-primário, não podia usar borracha. Era proibido na escola que eu estava. Não podia usar borracha. Logo, não podia errar. Podia errar. Então, era aquela coisa assim, sabe? Aquele incômodo, aquela sensação de desconforto. E se eu errar, como é que vai ficar? Vai arrancar a folha? Não sei o quê? Não tinha borracha. Informar os adultos sobre a renovação da educação, que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Falando para vocês aí, né, que os profissionais das diversas áreas aqui, eles precisam ouvir falar das mudanças no sistema educacional, no sistema de educação dos nossos filhos. É preciso que vocês cobrem também nas escolas essa inovação, né? Não se conformem também com aquela educação tradicional, em que a criança vai com o uniformezinho ali, com a mochila, ele tem medo de entrar na aula, porque a professora é brava, porque a professora nunca sorri, porque a professora vai passar um monte de lição na lousa, ele detesta copiar, e aí eles estão sofrendo. Eles não estão aprendendo, eles estão sofrendo. Então, informar os adultos é muito necessário. Proporcionar educação financeira aliado às emoções. Como é importante isso. Ai, as mesadas. Meu Deus do céu. Às vezes o pai dá a mesada para se ver livre das exigências do filho, né?
Agora, você sabe o que ele está fazendo com a mesada? Você sabe onde ele está gastando esse dinheirinho que você dá para ele? Por que é importante isso? Porque muitas pessoas chegam na vida adulta sem nenhum preparo de organização financeira. São aquelas pessoas que estão sempre falidas, que não sabem manipular o dinheiro, nem que ganha, né, de jeito nenhum. Então, nós precisamos educar essas novas gerações, né, para que essas emoções, na hora de lidar com o dinheiro, seja uma coisa natural. Ensinar as crianças a poupar. Esse porquinho aqui nunca vai cair de moda. Nunca vai cair de moda. Isso tanto é verdade, que outro dia entrei no quarto do meu filho e vi lá um bolinho de dinheiro. Um bolinho de dinheiro. Falei, que dinheiro é esse? É do cofrinho. Eu adorei. É do cofrinho. Falei, você faz cofrinho ainda, Rô? Né? Ele fala, o ano todo eu faço cofrinho. Né? Não é porquinho, mas é um cofrinho. Né? E eu estou falando de um menininho de 38 anos. Né? Eu não estou falando de uma criança. Ele faz isso até hoje. Né? E claro que ele também poupa no banco, porque ele já é um profissional, então, né, ele tem a poupança do banco. Mas eu achei graça quando eu vi, é do cofrinho. Eu falei, é muito engraçadinho isso. Né? Então, os adultos, alguns que você deve conhecer, estão sempre no vermelho. Por quê? Porque nunca foram educados na parte financeira, porque faltou considerar as emoções na hora de lidar com o dinheiro. A vida material é extremamente sedutora. De repente, nós queremos comprar tudo, o celular mais moderno, o carro mais bonito, a casa extraordinária, mas a gente sabe que não pode ter tudo, e que tudo vai ficar aqui no planeta. É preciso ter essa consciência, essa educação para os nossos filhos. Né? Eles não podem ter tudo, e não devem ter tudo. Porque aquelas crianças cujos pais são milionários e dão de tudo, elas estão no psicólogo e no psiquiatra, toda semana, porque são crianças cujas emoções não foram desenvolvidas e elas precisam de algo que as ensine a viver no mundo como um espírito normal, no mundo material. Nós precisamos também criar programas educacionais com foco nas habilidades socioemocionais. Esse ensino, né, deve ser integrado ao currículo da escola. A escola precisa se preocupar com essas habilidades sociais e emocionais, porque nós estamos vivendo e presenciando notícias de crimes graves que ocorrem dentro das escolas. Por quê? Porque não há educação socioemocional. Então, os professores podem aproveitar as situações do cotidiano para abordar as capacidades e, ao mesmo tempo, ensinar conceitos para os alunos, como, por exemplo, o desempenho escolar. Por que é importante fazer as lições? Por que é importante ter um bom desempenho escolar? Tratar sobre a violência escolar na sala de aula, ensinar o respeito ao semelhante, ensinar que o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro. Falar sobre o bullying hoje em dia. É muito triste o que tem acontecido com as crianças que sofrem bullying. Algumas crianças que não têm educação emocional, que não têm educação socioemocional, acabam sofrendo bullying e muitas acabam se suicidando. É triste demais. É triste demais. Então, as escolas também têm que integrar ao seu sistema esses programas. Eles precisam incluir no currículo escolar temas do cotidiano. Nós não podemos compactuar com bullying. É provável que, quando éramos crianças, sofríamos bullying sem nem prestar atenção. Mas, na hora que a sociedade começou a pontuar essa situação,
Isso cresceu enormemente. E aí nós vemos bullying de todas as formas. Isso é altamente reprovável. Então, as escolas precisam integrar isso no ensino cotidiano. E aí nós chegamos na visão espírita, né? A visão espírita da nova geração é uma geração de espíritos moralmente superiores, que trará paz, união, fraternidade entre os povos. Como vai ser maravilhoso quando nós tivermos uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais unida e mais pacífica. E a doutrina espírita nos traz essas orientações. Serão espíritos mais espiritualistas, inclinados ao bem. Nós estamos vendo crianças pequenininhas, de pouquíssima idade, falando de Deus com uma propriedade encantadora. Falando do bem com uma propriedade encantadora. O que é isso? Gerações que estão chegando mais desenvolvidas. Mais desenvolvidas porque Deus privilegiou? Não. Mais desenvolvidas porque eles trazem isso de outras gerações, de outras migrações da sua alma, de outras encarnações. Nós vamos ter também aquelas criaturas desembaraçados das escórias do mundo, menos violentos, menos individualistas, mais fraternos, mais amáveis, mais preocupados com os seus semelhantes. Serão criaturas formadas por elementos mais depurados, terão ideias de sentimento muito diversos da geração presente. Como nós queremos viver uma sociedade mais fraterna, como nós queremos ver jovens mais saudáveis. Nós não queremos ver jovens usando droga nas ruas. Isso nos causa enorme tristeza. Nós queremos crianças felizes, brincando, estudando, buscando o seu aprimoramento moral e espiritual. E aí então, tá bom. Aí então, mas estou acabando. Aí então, a educação espírita se torna inclusiva e cooperativa, porque ela parte do universo individual de todos nós e a bagagem espiritual que cada um de nós traz ao reencarnar, e isso tudo vai ser considerado nos aspectos relativos à família, à escola, à formação moral, à cultural, entre outros, o desenvolvimento intelectual e tudo quanto nós buscamos na nossa própria vida. E aí nós sonhamos com a utopia de um mundo novo. É claro, todo mundo sonha, com um mundo novo, onde a lei do amor, justiça e caridade estará praticada na sua maior expressão, onde todos nós olharemos para os nossos irmãos com amor, onde nós falaremos com respeito, onde nós, quando sorrirmos, é um sorriso verdadeiro, quando nós dissermos bom dia, é um bom dia de verdade, quando nós desejarmos a paz, é um desejo verdadeiro. E aí cada ser humano irá, atender aos anseios da sua consciência bem formada, porque é a nossa consciência que nos permite sermos espíritos melhores. E aí, então, nessa nova sociedade não haverá desigualdade social, apenas a desigualdade de mérito, porque ainda assim, cada um de nós tem um nível espiritual, cada um de nós tem um aprendizado e um patrimônio, e isso sempre ocorrerá. Mas a mudança de comportamento vai permitir que esse mundo utópico seja uma realidade. Eu trouxe 2 fotos do nosso lar aqui, porque é o sonho de consumo de todo mundo que assistiu o filme, ir para o nosso lar. Mas as pessoas que já trabalham no bem, que já lutam para vencer as suas más inclinações,
elas como que se transportam para esse mundo feliz, para um mundo onde a beleza reina em toda a sua plenitude, um mundo sem separação de raças, onde as raças se abraçam, onde os níveis evolutivos e intelectuais se abraçam, né? Tudo nesse mundo dos sonhos é harmonia, tudo gira em sintonia com a lei de Deus. E aí nós dizemos, para que tudo isso, Rose? Para que nós possamos verdadeiramente sermos, em todas as gerações, colaboradores para a construção de um mundo melhor. De um mundo mais fraterno, de um mundo mais feliz, de um mundo mais igualitário, um mundo onde as pessoas exerçam de fato o amor, um mundo onde nós podemos dizer assim, eu sou um colaborador do Cristo, eu sou alguém que luta todos os dias para ver esse mundo melhor. E nós precisamos educar as crianças, para que as crianças ensinem os adultos como serem mais fraternos, como serem mais amáveis, como serem mais felizes. E para trazer essa felicidade a vocês, nós vamos agora dar um presente a vocês, né? Um presente muito bonito, que eu quero que vocês prestem atenção agora. Meu nome é Vitor, meu pai e minha mãe é muito importante e para o meu coração. Da família, tudo bem pra mim, tudo bem pra mim. Onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém, alicerce seguro, mola mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre bem. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém, alicerce seguro, mola mestra da vida. Oi, eu sou a Júlia e eu vim falar um pouco da minha família, né, homenagear e agradecer por tudo que eles já fizeram por mim. A minha família, desde o começo, já passou por coisas muito difíceis, só que, graças à minha mãe, por ela ser uma pessoa muito forte, uma mulher muito forte, muito encorajada, muito admirável, minha inspiração, ela conseguiu passar por isso sem que abatesse um pouco de mim, do meu irmão, da minha família. E o meu padrasto entrou na minha vida muito para ajudar. E eu sou muito grata por tudo isso. Meu irmão também, sou grata por ter ele. Eu acho que minha vida não teria o mesmo gostinho de felicidade sem ele.
E eu amo muito vocês, cada um de vocês, o jeitinho que vocês são, independente das brigas, de tudo, do jeitinho que vocês são, eu amo vocês e tô aqui para agradecer. Sou grata todo dia por ter vocês na minha vida. Beijo! Olá, mãe, olá, pai e todos os pais que estão aqui. Eu venho dar o meu agradecimento por vocês, não só pela oportunidade de estar nessa terra, mas também de cuidar da gente com tanto carinho, trazer a gente para cá, propiciar o melhor em nossas vidas e que vocês sejam muito iluminados, porque a missão de vocês aqui na terra é incrível. Obrigado por tudo. Feliz Dia da Família. Mamãe, tudo bem? Mãe, venha para a federação, vai ser um momento especial, o Dia das Mães. Eles vão preparar uma surpresa para você, mamãe. Venha, que vai ser uma delícia, vai ser muito gostoso. Obrigado por tudo, mãe. Beijo, te amo. Bom dia, mãe. Bom dia, pais. Todo mundo aí do auditório, tudo bom? Bom, Dia da Família, né? Não tem muito o que falar. Eu só queria agradecer muito a minha mãe, que sempre tá aí comigo na federação, dá aula. É uma pessoa, assim, excêntrica. Eu queria agradecer também pelo papel que ela teve na minha vida, por tudo que ela me ensinou, por ela ter me trazido para a federação desde a barriga, né? Acho que basicamente é isso. Um feliz Dia da Família para todos e que Deus ilumine. Então, eu acho que ela deve me conhecer, ela deve estar até já dando risada aí. Mas é o seguinte, eu acho que, assim, que a missão dos pais na vida dos filhos é extremamente importante, porque sem eles, seja o pai, seja a mãe, seja o tio, seja o avô, os responsáveis, né, em si, eu acho que sem eles a criança simplesmente não consegue viver. E a gente aprende tudo, né, com eles. Então eu queria desejar um feliz Dia da Família, um feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Mães, dos pais também, se tiver algum pai aí que seja, enfim. Então é isso. Obrigado por estarem aqui na FESP e que Deus ilumine todos. Bom dia, mãe, bom dia, pai. Muito obrigado por o que vocês fazem comigo. Eu agradeço demais pelo pai e pela mãe que eu tenho. E um feliz Dia da Família. E um feliz Dia das Mães. Oi, mãe, oi, pai. Então, gostaria de agradecer vocês aí por estarem me criando todos esses anos. Sei que não está sendo muito fácil. E desejo tudo de melhor a todos nós, que possamos continuar sempre lutando e batalhando pelas nossas coisas. Um feliz Dia das Mães, um feliz Dia da Família a todo mundo aí. Oi, tudo certo? Foi tudo certo aqui hoje. Hoje aqui. Te amo, mãe.